Irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra falando sobre arrebatamento. O que Jesus diz, como será a vinda dele? Porque há muita polêmica sobre isso, né? Nós vemos aí pessoas amedrontadas, com medo, outras dizendo que vai faltar água, vai faltar comida, sobre a questão do clima, sobre seca. Envolve muito, isso causa temor, medo no meio das pessoas. Eu vou trazer uma palavra para você aqui. Olha o que Jesus diz. Foi perguntado a Jesus sobre a vinda dele. Olha o que Jesus diz. Ó. Em Mateus capítulo 24, verso 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, Jesus ele dá essa explicação, que a vinda dele seria como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam e casavam. Ou seja, era um período tudo normal, até o dia em que Noé entrou na arca. Vai estar tudo normal até a igreja ser arrebatada, o Espírito Santo ser tirado da terra. Nós vamos falar muito do clima, da temperatura, as pessoas ficam com medo, que vai faltar alimento e tal. Não, não vai não. A palavra diz que eles comiam e bebiam. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será o arrebatamento da igreja. Então nós vamos estar comendo e bebendo. Isso você pode ficar despreocupado. Essa questão do clima da seca, irmão, sempre houve seca. Sempre houve. Existem duas coisas, seca e estiagem. Estiagem é um período curto sem chuva. Seca é um período muito prolongado. A maior seca que teve no Brasil e em alguns países, mundo afora, inclusive o país da Índia, foi em 1877. Foi quase 3 anos de seca. Você já pensou num negócio desse? Naquela época, irmão, não tinha carro, não tinha as indústrias. Em 1877 não existia a cidade que eu moro, não existia provavelmente a cidade que você mora. Tudo isso era mata. O Brasil era praticamente mata. E teve essa seca, que morreu, só no Brasil morreu quase 500 mil pessoas naquela seca. A Índia quase foi exterminada. Aí você fala, irmão, mas isso aí está chegando aí 200 anos, né, atrás. Mas volta lá no período de José do Egito, 1800 anos antes de Cristo. Houve uma seca terrível. No período do profeta Elias, antes de Jesus também, houve seca. No período de Ruth, houve seca. Abraão, lá em Gênesis ainda, houve seca. A maior seca que nós tivemos, que seu avô possa contar para você, foi em 1951. Também teve outra seca em 1905, onde morreu mais de 100 mil pessoas no Brasil. Eu fiquei assistindo a televisão, achei interessante, o repórter ele falou uma seca que teve em São Paulo. Uma grande seca em São Paulo, 2014. Ele falou que foi a pior seca desde 1964. Ou seja, em 64 teve uma seca muito maior do que 2014. E não tinha esse número de carro. A Amazônia estava intacta. O Belém do Pará estava intacto. Ou seja, não é... Eles estão amedrontando o povo, botando medo no povo, ou seja, querendo preservar as coisas à base do medo. E nós temos que preservar sim a natureza, cuidar dos animais. O homem, quando Deus botou no jardim do Éden, foi para isso, para cuidar dos animais, cuidar das plantas. Tem que preservar sim, irmãos. Mas não bota na sua cabeça esse medo, esse pavor, que vai ser destruído, que vai faltar alimento, que vai passar fome, vai faltar água. Não, Jesus garante aqui, ó. Jesus está nos garantindo que no arrebatamento vai estar tudo isso aí, água, comida. Se esse é seu medo, acabou seu medo, viu? Jesus já garantiu para nós que vai estar tudo aí. Então eu vou dar um texto aqui para vocês ter uma noção do cuidado de Deus para nós, como Deus nos cuida, Deus nos ama.
teve uma seca no mundo na época de José, mas Deus preservou a família de José, que Davi disse que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. E ali José teve o pão e a descendência dele, que foi a família dele, todo mundo teve alimento. Foi no período lá do Egito, isso há 1800 anos antes de Cristo. Agora eu vou dar uma palavra para vocês, para todos nós, aqui em Mateus capítulo 6, acho que é 6:25. 6:25. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando, ó. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Jesus está nos falando que não devemos nos preocupar com isso, que Ele cuida de nós. Passamos por um momento de angústia. A Bíblia, a salmista diz que muitas são aflições do justo, mas o socorro vem do Senhor. Irmãos, eu estou dando essa palavra para vocês não ficar com medo, porque muita coisa no YouTube, muita coisa na ciência, botando medo nas pessoas, e as pessoas acabam ficando apavoradas, preocupadas, entrando em depressão. Eu estou acalmando você aqui com a palavra de Jesus, que não vai faltar o alimento e nem a água. A paz do Senhor. Comente, curte, se inscreva no meu canal, comenta aí alguma coisa sobre essa questão climática. Você viu que antes de Jesus teve seca, depois de Jesus teve seca, e nossos dias atuais nós não teve seca não, nós tivemos estiagem. 2016 nós tivemos estiagem de quase 10 meses. A paz do Senhor, que Deus os abençoe a todos.